não o contrário, para se alimentar melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Muito bom. E para você, Márcio? Liberdade financeira para mim é não precisar depender de outras pessoas para você ter uma vida digna, você curtir a vida, viajar, passear, estudar, fazer o que você gosta de fazer. Muito bom. Liberdade financeira é fazer mais dinheiro com facilidade. É não ter peso, não ter esforço, sacrifício. É claro que colocar energia nos nossos projetos, a gente vai colocar sempre. Mas não precisa ser aquela coisa pesada, sacrificante, como a gente ouviu os nossos pais e avós falarem, né? Que o dinheiro só vem com muito sacrifício. Então, como que a gente faz mais dinheiro com facilidade? Escalonando. Saio do individual, vou para o grupo. Saio do grupo, vou para uma formação, para um curso. Como que eu posso ganhar mais dinheiro? Fazendo infoprodutos. Essa aula que eu estou dando para vocês vai virar um infoproduto. Vou botá-la para vender na Hotmart. Entende? Quando começa a vender, aí, lógico, tem todo um trabalho. Você tem que fazer aula, você tem que dar aula, e tem uma pessoa lá do marketing que formata tudo, que bota lá e você paga isso, paga aquilo. Mas chega aí depois você anuncia, né? Mas chega uma hora que aquilo ali fica vendendo sozinho. Então, depois desse processo todo, passa a ser mais fácil. Mas sempre vai ter um movimento de energia. Tem que fazer, né? A gente tem que fazer o que tem que fazer para o dinheiro vir. Dinâmica de mudança de postura. Imagina agora, fechem os olhos, imaginem que vocês têm a certeza de que o dinheiro vai entrar. Aconteça o que acontecer, o dinheiro sempre vai entrar e ele nunca mais vai faltar na sua vida. Tá? Porque agora você já aprendeu, né? Que o dinheiro é uma vibração, é uma energia que está a serviço da vida, que você vibrando na confiança, o dinheiro vem com facilidade. E a essa altura já deve estar te dando uma sensação leve, de força, de confiança. Estão sentindo? Conseguem sentir essa energia da confiança? Ótimo. Imagina agora, de olhos fechados, que você responde o WhatsApp de um cliente que te pergunta quanto custa o seu atendimento. Você dá o seu valor. E o cliente fala, ok, obrigada, e não fecha com você. Diante dessa energia, dessa confiança de que o dinheiro não vai mais faltar, que ele entra de forma abundante, você sente medo? Como você reage a esse cliente? Pode abrir os olhos. Como é que foi para você, Aline? Imaginar essa situação. Eu imaginei que com o valor do meu trabalho, não fazia diferença aquele cliente comprar ou não. Porque você imaginou um valor baixo? Não, porque era tanta gente querendo o meu trabalho que não faz diferença. Muito bem, mais um menos um, muito bem. É isso, é isso. E você, Márcio? Mais ou menos isso também. Veio para mim que esse cliente não era para ser atendido por mim. Sim,
Sim, às vezes o cliente não está pronto, entende? E se você tem na mente que esse disse não, mas 3 vão dizer sim, Exatamente. você começa a atrair. E assim, a mente, tá? Ela não sabe o que é verdade e do que é mentira. Então, se vocês fizerem esse exercício todo dia antes de trabalhar, antes de mandar uma proposta, vocês vão ver que vocês vão reagir melhor e vão se colocar nesse lugar da abundância. Então, esse é um exercício para vocês fazerem todo dia, tá? Faça esse exercício diariamente, antes de falar com os seus clientes, antes de enviar propostas. Essa confiança e a forma como você lida com o não vão determinar a sua conexão com o dinheiro. O medo de não ter clientes te conecta com o não do cliente. O não atrai o não, tá? Você já vai atender o cliente com medo. Ele sente e ele se afasta. Isso te desmotiva e faz com que você abandone os seus projetos pelo caminho, o que pode virar um círculo vicioso. Isso é vibrar na abundância. Imaginar que o dinheiro não vai faltar, não ter medo de ouvir um não. E onde há abundância, não há escassez. E vocês devem conhecer a máxima que diz que os melhores empresários já faliram 3, 4, 5 vezes. Já levaram um monte de não. Muitos atores famosos, no início da carreira, foram esculachados. Ah, minha filha, vai fazer outra coisa, você não dá para isso, sabe? Glória Pires, entre outras tantas, André Beltrão. Então, imagina se elas tivessem dado ouvidos aos nãos e às portas fechadas, né? Agora a gente vai entrar na questão sistêmica, né? Porque eu queria trazer para vocês uma visão, um panorama geral do que pode atrapalhar a nossa relação com o dinheiro e não só da sistêmica, porque não adianta você trabalhar a sistêmica e não trabalhar suas crenças limitantes. Não adianta trabalhar a sistêmica e não mudar a sua postura frente ao dinheiro, frente ao cliente, né? Não adianta trabalhar a sistêmica e não ter responsabilidade com o dinheiro, não fazer a sua planilha, né? Sair da ansiedade e do medo. Então, por isso que eu trouxe essa outra parte. Tem um livro do Bert chamado Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Nesse livro, ele fala de onde vem o êxito e de onde vem o fracasso na vida e na profissão. Aqueles que entenderem esse princípio básico poderão ter êxito na vida, tanto em relacionamento, como saúde, como dinheiro, tá? Todas as relações estão submetidas às leis do amor. Como vimos, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E o nosso sucesso depende de honrar essas leis. Assim, as leis do sucesso também seguem essas leis. Nesse livro, Bert ressalta 2 movimentos importantes para o êxito. Então, anotem, se vocês quiserem comprar o livro, ele é fininho, vale a pena, tá? Êxito na vida, êxito na profissão, do Bert Hellinger. A hierarquia, a lei do pertencimento diz que todo mundo que entra para um sistema, e aí pode ser o sistema família, pode ser o sistema empresa, tá? Pode ser o sistema escola, tudo é um sistema. Então, todo mundo que entra pertence ao sistema. Se você exclui algo ou alguém, gera desequilíbrio, né? Então, se você exclui um tipo de cliente, gera desequilíbrio. Se você exclui um colega de trabalho ou um chefe, gera desequilíbrio, tá? Hierarquia fala dos nossos papéis, né? O tempo que a gente chegou na empresa, como eu me coloco frente ao meu cliente, se eu estou do mesmo tamanho, se eu estou maior, se eu estou menor, se eu estou na postura da criança, né? Fala do meu papel no sistema, do meu lugar, da minha ordem. E o equilíbrio é essa troca equilibrada. Colocar limite no cliente, saber cobrar, botar o meu valor que eu acho justo, né?
Eu posso até facilitar o pagamento, se a pessoa não tem um montante todo, mas faz parte da lei do equilíbrio eu cobrar o justo. Eu faço muita troca com o terapeuta, com os meus amigos, mas porque eu entendo que se eu estou fazendo uma constelação ou uma ativação de Kundalini, eu estou recebendo um curso de inglês, eu estou recebendo uma massagem, então eu nem vou ali no anual, o meu valor é esse, o seu é aquele. A gente troca serviço, está tudo certo. Eu estou recebendo. Na minha cabeça, funciona. Pode ser que na cabeça de outra pessoa não funcione. Mas, para mim, eu estou recebendo, eu não estou dando e ficando vazia, né? Porque quando a gente dá demais, a gente se esvazia. Então, Bert fala de 2 movimentos importantes. Um é o nosso nascimento, que é o nosso primeiro êxito na vida. Todos os demais êxitos serão uma continuação desse primeiro, do nosso nascimento. Quando nós tivemos que vir ao mundo através das nossas próprias forças, sem intervenção externa, foi a melhor maneira e a que teve as mais vastas consequências. Através do movimento para a vida, para o nascimento, tivemos que demonstrar a nossa capacidade de nos impor. Esse primeiro sucesso continuará atuando durante toda a vida. E dessa experiência ganhamos a força para nos impormos com sucesso mais tarde. Até aqui nos referimos a um nascimento sem intervenções externas e com sucesso. Por exemplo, parto normal. Né? O bebê está lá na sua zona de conforto, aí começa a ficar apertado, aí começam as contrações, que é o corpo expulsando o bebê para fora, e ele é obrigado a passar no canal vaginal, que é extremamente estreito. Né? Então, ele tem o corpinho todo apertado, inclusive aqui os ossos da cabeça, por isso que tem a moleira, né? Para poder passar naquele canal. Não é confortável. E tem uma hora que o bebê também faz o movimento para ir para a vida. Ele não é passivo na hora do parto, tá? Então, Bert diz que esse é o nosso primeiro êxito, né? Vir à vida e passar por esse movimento todo do parto. Nós sabemos que tem nascimentos que são complicados, onde é necessário a intervenção externa, como fórceps, que eu acho que até é proibido hoje em dia, cesarianas, e ainda com consequências complicadas, até mesmo com a morte da mãe. Esses registros de sofrimento e de dificuldade também podem perdurar e influenciar no movimento em direção à vida e, em consequência, nas realizações. Então, fica aí de sugestão para vocês investigarem como foi o parto de vocês. Se foi natural, se teve fórceps, se foi cesariana, se demorou, se não demorou, se vocês entraram em sofrimento, se a mãe de vocês entrou em sofrimento, porque isso é uma informação, embora sutil, vocês vão conseguir identificar o movimento que vocês fazem para a vida. Tá? Vou dar o meu exemplo. Eu nasci de parto normal e a minha mãe disse que foi muito rápido. Ela brincava que ela foi fazer xixi quase que eu caí no vaso. E quando eu fiz a minha primeira renascimento sistêmico, que a gente refaz o parto mesmo, a gente fica em posição fetal, passa pelo meio das pernas de uma representante da mãe, eu tomei um impulso tão grande que eu passei no meio das pernas da mulher, passou a cabeça e um braço. Depois eu fiz isso e saí. Foi muito fácil. E eu vejo esse meu movimento de ir para a vida com os meus projetos. Eu mal acabo um curso, eu já estou atendendo, eu já estou fazendo troca, daqui a pouco eu estou dando aula com a maior facilidade. Então, a gente pode fazer essa aproximação de como a gente veio para a vida, de como a gente continua indo para a vida. Tá? Não só em relação a relacionamento afetivo, mas a trabalho, estudo, dinheiro. Tá?
Bert deixa claro que todos os efeitos dessas experiências podem ser superados mais tarde com a terapia. Além do mais, diz que ganhamos força através de tudo que foi difícil e pesado. Então, todas as experiências difíceis, elas podem ser trabalhadas em terapia e dá para tirar um aprendizado disso também, tá? O segundo movimento é o movimento em direção à nossa mãe, que é quando o bebê tem que buscar a mãe para poder ser amamentado. Não é só a mãe colocar o peito na boca da criança, a criança tem que fazer o sugar. Né? Esse movimento de sugar é um exercício da criança, que ela tem que aprender ali na hora. Ela não nasce sabendo, na barriga ela não fazia esse movimento, né? Para então ser nutrida pela mãe. Da mãe ela recebe a vida e depois o alimento que a nutre e a faz crescer forte e saudável. Quando tomamos a nossa mãe como fonte da nossa vida, tomamos também tudo que flui dela para nós. Este tomar, ele é ativo. Precisamos sugar para que esse leite flua. Precisamos chamá-la para que ela venha, sugando o leite materno. Por isso, devemos ser gratos pelo que ela nos presenteia, a vida e a nutrição, a vida e o alimento, a vida e o amor, a vida e o cuidado, a vida e todas as experiências que passamos, boas e ruins, pois nos tornamos mais fortes. E aí você vai falar assim, mas teve mãe que não deu amor, teve mãe que teve depressão, teve mãe que tinha doença mental. Sim, e a pessoa vai ter consequências disso também na vida dela, que ela vai ter que dar conta na terapia. E provavelmente essa pessoa vai ter sequelas disso nas suas relações, seja afetiva, seja familiar, seja com abundância, com dinheiro. Né? Ela pode ser uma pessoa medrosa para ir para a vida, sem confiança, porque ela não foi nutrida, né? Desse amor de mãe, desse leite da mãe. Então, dentro desse olhar sistêmico, existe a dinâmica de tomar a mãe, um movimento fundamental para o sucesso. E tomar a mãe significa trazê-la para o coração, ser grato pela vida que ela nos deu, por todo o sacrifício que teve de fazer para nos trazer a vida. Quando crescemos, entramos em um espaço de julgamento, de crítica, de reivindicações, que nos impede de tomar a mãe plenamente. E daí começamos os problemas em relação ao sucesso na vida e na profissão. O Bert dizia, a vida te trata como você trata a sua mãe. Se rejeitamos nossa mãe, rejeitamos tudo que vem dela. A vida, o amor, a nutrição, que garante o sucesso de tudo. Um projeto para vingar, ele precisa de amor, ele precisa de olhar, ele precisa de cuidado, de nutrição. Sem nutrição, morremos. Sem o investimento necessário de amor, de nutrição, de desejo, nada cresce. Ao rejeitarmos a nossa mãe, rejeitamos também a vida. Nosso trabalho, nossa profissão. Rejeitamos relacionamentos saudáveis e duradouros. Rejeitamos até o dinheiro. E como retorno, a vida também nos rejeitará, assim como o nosso trabalho, nossa profissão, os relacionamentos, a saúde, e por aí vai ladeira abaixo, só pior. Aqueles que se alegram com a sua mãe também se alegram com a sua vida e seu trabalho, e tudo flui. Com a mãe, o dinheiro vem. Com a mãe, você encontra uma profissão, você gosta da sua profissão, sabe? Você consegue investir em estudo. Você tem esse prazer, né, da nutrição, da dedicação. Dá uma distância, né, da almofada para você ter uma visão.
E agora, olhando fixamente para essa almofada, que agora representa a sua mãe, sem julgamentos, percebe o que acontece no seu corpo. Relaxa os braços, Márcio. Isso. Percebe se o corpo fica pesado, se tem vontade de se afastar. Percebe se vem choro, se vem alguma dor. Se vem alguma reivindicação, né, do tipo, você não me deu amor, você não me protegeu, ou você não olhou para mim, você olhou para o meu irmão, enfim. Perceba quais são as reivindicações da sua criança ferida frente a essa mãe. Veja se ainda há alguma reivindicação daquilo que você julga que faltou. Respira fundo, solta o ar pela boca. Se vê alguma emoção, tá tudo bem, faz parte. Essa dinâmica é para você tomar consciência do que tem aí ainda bloqueando esse ato de tomar a mãe no coração. E agora eu vou falar algo para sua alma ouvir. Que a sua mãe é apenas uma mulher comum, que ama de forma comum, que sofre de forma comum, que foi ou ainda é atravessada por dores de uma mulher comum, por doenças, abandonos, por dores, por crenças. Pode ser que a sua mãe esteja presa num padrão familiar, repetindo a história da mãe dela, da avó, e que ela tenha feito apenas aquilo que ela aprendeu com as suas ancestrais. E principalmente, que ela te entregou apenas aquilo que ela tinha dentro dela para entregar. Porque é só isso que a gente dá, que a gente recebeu. Se ela não te deu mais, é porque ela não tinha para te dar. E agora, desse lugar de consciência, você olha para sua mãe e repete as palavras que eu vou dizer. Se for do seu coração, né? Repetir. Fala, querida mãe, eu vejo você. Eu sinto muito se eu te julguei. Eu sinto muito se em algum momento eu me senti maior e melhor do que você. Sinto muito se eu me distanciei de você. Querida mãe, agora eu vejo que você é apenas uma mulher comum. E que fez o possível para que eu vingasse. Mãe, eu não sou o seu juiz, não sou a sua juíza. Eu sou apenas o seu filho, a sua filha. Eu libero você, mãe, de todas as expectativas do que é ser uma mãe perfeita. E me libero de ser o filho ou a filha perfeita.
Você é uma mãe comum e eu sou um filho, uma filha comum. Eu hoje, mãe, começo a tomar você no meu coração, com toda a sua história, com todo o seu destino, com tudo que foi e como foi. Muito obrigada, mãe, pela minha vida e por não ter desistido de mim. Faz uma reverência para essa mãe, leva suas mãos em oração no peito, curva suas costas para frente, vai agradecendo pela vida, vai honrando a vida dela. Fala para ela, por favor, me abençoe, se a partir de agora eu vou na direção da vida e da abundância. Vira de costas para a mamãe, deixa essa almofada atrás de você, porque ela é sua ancestral. Olha para frente como quem olha para o seu futuro abundante. Toma a força da mãe, a força da nutrição, a força da criatividade, a força do dinheiro vindo de forma abundante, os projetos, as oportunidades. Isso tudo vem com a mãe. E agora você pega o seu copo d'água, leva ele à boca e intenciona. Fala assim, mãe, a partir de hoje eu tomo você no meu coração. E bebe essa água como se estivesse levando a mamãe para dentro. Muito bem. Pode tirar a almofada do chão. E aí, como é que foi para você, Aline? Conseguiu? Consegui. Graças a Deus eu tenho me dado muito bem com a minha mãe, né? Assim, no início me veio algumas lembranças de quando eu era pequena, que ela falava que eu era muito burra, que eu não sabia fazer nada, que tudo que eu fazia mal feito, que eu quebrava tudo, que eu derrubava tudo, que minha mão era furada. Mas isso tudo era por conta do TDAH, né? Hoje eu sei, mas na época, pô, que me chamava demais de burra, que não serve para nada, nada que eu te peço para fazer, você sabe fazer, você faz direito. Então, isso era. Aí eu me lembrei disso, assim, bem no iniciozinho, sabe? Mas eu perdoo ela, tadinha. Ela não sabia nem o que era TDAH, nem eu sabia, né? Parecia que eu estava sempre à vontade. Tudo que eu pegava, eu queria. E aí eu compreendo. Que bom que veio essa consciência. E você sabe que você não é burra e nem tem má vontade, né? É. E você, Márcia, conseguiu fazer? Consegui, me emocionei bastante. A minha mãe teve uma vida bem sofrida, né? Veio lá do Japão, criança, teve que trabalhar no meio da mata, desmatando mata virgem. Viu a própria mãe morrer na frente dela, com uma árvore caindo em cima dela. Meu Deus. Então, e ela assumiu o papel de mãe na família, que era a filha mais velha, né? Sim. Aí ela teve que assumir isso aí com 13 anos, se não me engano.
E outra cultura japonesa também, né? Eu sentia muita falta de carinho, falta de amor, de afeto, né? Por parte da mãe. E também na infância, o meu pai, ele comprou uma casa na cidade para deixar os filhos estudando. E pai, mãe e os irmãos mais velhos ficavam no sítio durante a semana, que era distante dessa cidade, trabalhando, e só vinha sábado à noite. E domingo, segunda-feira de manhã, já partia de novo. Então as crianças ficavam meio que abandonadas na cidade. As crianças se viravam na cidade. Estudavam de manhã e à tarde, era de manhã na escola brasileira e à tarde na escola japonesa. E tinha os afazeres de casa, tinha que cuidar de horta, cuidar das plantas da mãe, cuidar da casa, da comida, da louça, limpeza e tal, né? Esse Agora, exercício, oi? esse exercício de beber água e tomar banho, se vocês quiserem, vocês podem fazer por 21 dias, tá? Ah, Pega o copinho d'água de manhã, querida mãe, eu tomo você no coração com tudo que foi e como foi, tá? Porque aí inclui destino, escolha, qualquer coisa que ela não tenha conseguido dar, é como se você falasse, ó, tá tudo bem, tá? sim, tá, tudo. Então, vamos lá, continuar. E agora a gente vai para o papai, né? Porque a gente não é filho de chocadeira. Tem papai e tem mamãe. E o pai também tem a parcela dele, não é só a mamãe, né? E o Bert fala também da importância de tomarmos o pai. O pai nos deu a vida junto com a nossa mãe. Mais tarde, ele nos apresenta para o mundo, mesmo que simbolicamente. Já está no inconsciente coletivo essa imagem do pai que toma o filho do colo da mãe, lá pelos 2, 3 meses, quando o bebê está mais durinho, e vai apresentar o mundo para ele. Leva ele na janela, mostra o carrinho, mostra o ônibus, não é? Enfim, leva para andar de bicicleta, né? As crianças que tiveram a sorte de ter um pai presente, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que não tenham tido, tem um pai simbólico. São os papéis que são atribuídos, né, ao masculino e ao feminino. Se ele não teve, vai ter uma falta, óbvio, e vai ter consequências também, tá? Da mesma forma que tomamos a mãe, devemos tomar o pai, pois somente tomando aos dois somos completos. Somos metade pai, metade a mãe, geneticamente falando, né? E aí, quando a gente exclui um ou outro, a gente está excluindo todas as características daquele masculino. Por exemplo, se eu excluo meu pai, eu estou excluindo o avanço, o progresso, a coragem, tudo aquilo que vem do masculino. Eu fico só no feminino. Então, o dinheiro até vem, mas não cresce, não progride, não vai para frente. Eu preciso da energia dos dois, né? A mãe é a sementinha que é nutrida, sabe? Mas o trabalho do crescimento daquela árvore frondosa, de dar frutos, de dar brotos, é o pai. Então a gente precisa das duas energias, tá? Acontece que, por amor à mãe, muitas vezes não nos autorizamos a ir em direção ao pai, pois sabemos que esse movimento a magoaria. Sem tomar o pai no coração, deixa eu corrigir isso aqui. O dinheiro não fica, os projetos não andam, nada expande.
O pai representa o sucesso na profissão, o crescimento, a multiplicação do dinheiro. Com o pai, o dinheiro fica. Então, se não tem a energia do pai, mas tem a da mãe, o dinheiro até entra, mas não cresce, não desenvolve. Tá? Então, agora a gente vai fazer a dinâmica muito parecida com a anterior com o pai. Separa o copo d'água, pega a almofada, pega lá. A água acabou. Bem rápido. Eu vou aproveitar, vou pegar a minha também. Já bebi a minha água toda. Então, vamos lá. Copo de água, almofada também, em frente a vocês. Já colocou aí, Aline? Uhum. Então tá, respira, dá uma distância da almofada. Essa almofada agora está representando seu pai. Se você não conheceu o seu pai, você pode deixar vir qualquer imagem, tá? E o pai biológico, de preferência, se alguém for adotado, não é o padrasto, não é o tio, não é o avô, é o pai biológico. Solta os braços, Aline. Isso, respira. Olha para esse pai. Percebe o que acontece no seu corpo quando você acessa o pai. Se dá alegria e dá vontade de correr para ele. Se dá medo, dá vontade de se afastar. Se tem saudade. Se tem raiva. Se tem alguma cobrança do tipo, você foi embora, deixou eu e a mamãe sozinho. Ou você não era presente, né? Ou você magoou a mamãe. Ou você não me olhou, não me deu carinho, não me deu proteção. Ou você me machucou. Enfim. O que vem aí quando você olha para esse pai, né? Ou se vem um amor imenso, saudade. Toma consciência de como que você está em relação a esse pai. Pode ser que ele ainda esteja vivo, pode ser que ele já tenha partido, sem que você tenha se despedido, né? E essa dor pode estar aí, latente. Mas agora você tem a oportunidade de conversar com a alma dele. Você vai repetir essas frases se for do seu coração. Querido pai, eu vejo você. Eu senti muito a sua falta. Eu era pequeno, pequena, não entendia o que estava acontecendo.
Sinto muito se eu julguei o senhor. Sinto muito se eu tomei as dores da mamãe e me afastei do senhor. Agora eu vejo que essa história é só sua e dela. E eu sou apenas o filho, a filha. Pai, eu não sou o seu juiz, a sua juíza. Eu sou apenas o seu filho, a sua filha. O que você me deu já me basta. Agora, do meu lugar de adulto, eu dou conta do que me faltou. Eu libero você, pai, de ser um pai perfeito. Assim como eu me libero de ser um filho, uma filha perfeita. Eu hoje, pai, começo a tomar você no meu coração, do jeitinho que você é. E toda a nossa história, exatamente como foi. Eu digo um grande sim para tudo isso. Por favor, pai, me abençoe para que eu progrida na vida, para que eu tenha sucesso, para que eu tenha coragem de desbravar o mundo e ser grande, assim como o Senhor é grande para mim. Faz uma reverência para esse pai, agradecendo a vida que ele te deu. Vira de costas para ele, porque ele é seu ancestral. Olha para frente, para o seu futuro, para o seu sucesso, para o seu crescimento. Toma coragem do masculino, a força da expansão que vem do pai, do sucesso, do conhecimento. E lentamente você pega seu copo de água e antes de beber você fala: Pai, eu tomo você no meu coração, exatamente como você é. E vai bebendo essa água bem devagarinho. A Aline tomou o pai com vontade. Também mesmo. Olha, eu falo num balde desse tamanho. Daqui a pouco eu vou ter que sair correndo contigo. Você sabe que às vezes a água não desce, né? A pessoa não consegue beber, porque tem resistência aí para tomar o papai. Como é que foi, Aline, tomar o pai? Ah, foi ótimo, foi tranquilo também. Eu acho que tudo que eu me resolvi na vida com meu pai, com ele vivo, porque eu e meu pai, a gente brigou muito durante a minha adolescência, principalmente, porque como ele e a minha mãe brigavam muito, e eu era a filha que ficava mais tempo em casa, eu me metia. Então, eu estava sempre metida nas brigas dele, né? Eles começavam a discutir e eu sempre defendia a minha mãe. Então, eu participei muito ativamente das brigas dos meus pais. Minha irmã e meu irmão eram mais velhos, ficava menos em casa, então eu estava sempre lá.
Sendo que quando meu pai ficou velho, ficou doente, quem cuidou dele fui eu durante 10 anos. E aí era eu que ia para o hospital todo dia, quando ele estava em casa, era eu que cuidava dele em casa, eu que dava remédio, eu que dava banho, eu que limpava a bunda, eu que fazia tudo. Né? Então, foram 10 anos eu cuidando dele, porque como meu pai era grande, minha mãe é muito pequenininha, ela não tinha força, né, para levantar ele, para carregar ele. Então, eu que fiz tudo isso. Então, eu sinto que nesse período eu meio que me resolvi com ele, sabe? De tudo que a gente tinha passado antes. Que bom, que sorte. Márcio, conseguiu? Sim, consegui. Com a mãe foi mais emocionante, mais forte, né? Aham. Mas tive bastante recordações e a vida é muito parecida, né? Tá, isso é que importa. Então, ó, exercício. Não precisa encher o copo d'água, não, tá, gente? Enche a metade, toma a mãe, enche a outra metade, toma o pai, tá bom? 21 dias. Vambora, vamos seguir. Vamos seguir. Agora acabaram os copos d'água. Ai, ai.